Super dicas para escrever bem, diferentes tipos de texto. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Esses são os últimos sobre enviar aqui, um certo orgulho, né? Mas a gente começa na 56 hoje. Memorize outros casos de crase. Alguns poucos casos em que a explicação apresentada anteriormente não se aplica, porque eles fogem das regras que levam em conta se o verbo ou o nome são seguidos ou não da preposição a. Por exemplo, desculpa, da onde que eu tirei, por exemplo? Por isso, convém guardar que o acento indicativo de crase aparecerá sempre. Na especificação das horas, às 5 horas, às 10h30, a 1 hora, às 0 hora. Com expressões ou locuções formadas por palavras femininas, a chave, as claras, a deriva, a distância, as escondidas, à esquerda, a mão, a máquina, à medida que, à noite, às pressas, à proporção que, às vezes, à vista, etc. Tome cuidado com a palavra distância. Se a expressão for à distância de, haverá o acento indicativo de crase. Se for simplesmente à distância, o acento não aparece. Educação à distância. Então, se tiver o de, a preposição de, então tem a crase. Em outros casos, pode haver ou não crase, porque o uso do artigo é opcional. Você pode dizer, por exemplo, Sofia chegou ou a Sofia chegou. Por isso, poderá escrever falei a Sofia ou falei a Sofia, né? São 2 As. Opcional nesse caso. A mesma coisa acontece com os pronomes possessivos sua mãe ou a sua mãe. Por isso aqui também o acento é opcional. Fez elogios à sua mãe ou fez elogios à sua mãe. Por fim, lembre-se, há acento indicativo de crase diante de palavras masculinas só em 2 casos. Quando aparece um A antes da palavra aquele ou aqueles. Dirigiu-se a aquele teatro. Dirigiu-se àquele teatro. Quando está subentendida a palavra moda, maneira ou estilo, escreve a Chico Buarque. Sem acento, estaria escrevendo para ele, não ao estilo dele. Bifes a Camões, móveis a Luís XV. Legal. Então, sem acento, estaria escrevendo para ele, não o estilo dele. Portanto, nada de indicar a crase onde ela não existe. A respeito de, a partir de um a outro, palavras masculinas, gota a gota, palavras repetidas de segunda a sexta, embora femininas, não há presença do artigo aqui. Aí eu vou ler o 57 e depois eu volto para ler a imagem. Faça bom uso dos pronomes. 57. Em Portugal, a pronúncia dos pronomes átonos, me, se, lhe, é tão imperceptível que eles ficam sempre apoiados nos verbos para serem bem ouvidos. Por isso lá se diz deme, ama-se, pelo mesmo motivo os portugueses não começam frase com eles. Apesar da diferença de pronúncia, há ainda quem prefira utilizar aqui os pronomes exatamente à moda portuguesa, depois do verbo fale-me. No meio dele, dir-lhe-ei,
amar-me-ás, e em casos mais precisos antes dele, quero que me tragas. Não me deixes. Contudo, há hoje uma forte tendência para usá-los, mais a brasileira, antes do verbo, já que entre nós sua pronúncia é mais forte e bem audível. A gente fala, me diga, né? Não diz, diga-me. Use-os antes do verbo, principalmente se relacionados a esse verbo, ao qual o pronome átono se refere a na oração. Palavras de sentido negativo: não, nunca, nada, ninguém. Nada falei, ninguém me ouviria. Observe que ninguém se refere ao verbo ouvir, por isso atrai o pronome. Esses pronomes, eles estão sempre no meio da frase, entendeu? Nunca no início. A gente usa, mas é uma linguagem não formal, informal, né? Com os nossos. Advérbios aqui agora ou equivalentes, certamente, com certeza. Certamente se arrependeu de ter vindo. Não se sente bem aqui. Observe que a palavra certamente atrai o pronome se para antes do verbo arrepender, enquanto a palavra não atrai o pronome se para antes do verbo sentir. Conjunções e pronomes relativos que, porque, embora, quando, quem, cujo, onde, etc. Pronomes indefinidos, muito pouco, alguém, algo. Pronomes demonstrativos, isso, aquilo, aquele. Preposição em seguida de verbo no gerúndio, em se tratando. Orações interrogativas, quem me garante? Orações que expressam desejo ou exclamação, Deus me ajude. Me ajude, Deus, né? Às vezes a gente pode falar. O correto é sempre no meio, o pronome me. Fora esses casos, é importante evitar os pronomes átonos no início da frase, colocá-los depois do verbo quando está no imperativo afirmativo, André, ouça-me. Colocá-los depois do gerúndio sempre que esta forma verbal aparece sozinha, sem ou em, seja logo no início da frase, seja depois de uma pausa, vírgula, ponto e vírgula, etc., abraçando-nos, contou o que aconteceu, saiu, deixando-nos mudos. Mais uma dica: se estiver escrevendo um texto que exige linguagem muito formal, consulte o assunto colocação pronominal numa gramática. Enfim, a inteligência artificial já facilitou, né? Agora eu vou ler as imagens e acabei de dizer para vocês em um áudio sobre que as palavras, e foi a primeira vez que eu vi isso, eu vi um túmulo. Eu vi que as palavras, elas tornam túmulos. Ó, vou pegar um negócio aqui, minha capinha, né? Ó, imagina que isso aqui é um túmulo, é uma palavra. Então, você fica aqui dentro. Quando você fala uma palavra, ela vem assim, ó. E ela é delimitada, né? Só que, por causa da minha superdotação, eu passei a fluir para os outros lados. Primeiro que eu ficava, né, perambulando aqui. E depois eu... Aqui eu já tô dando outra mensagem que não é só sobre construção de textos, gramática, construção de pensamento, na verdade, compreensão da vida, da existência, né? Então eu passei a fazer isso, ó, a sair desses túmulos. É não entender apenas a palavra, né, como essa forminha que foi dada e que se torna um túmulo, porque as coisas ficam mortas lá dentro, porque não, muitas vezes não tem movimento, não se, né? E aí vão se colocando vários túmulos um do lado do outro. E não permite isso, vida, movimento, enfim,
Inclusive eu penso, né, o quanto que nós somos construções de palavras, né? O Homo sapiens, a sapiedade, sei lá, da nossa espécie. Inclusive, o que é um dicionário? O que são todas as palavras que você conhece? São todos neologismos, que são o quê? Novas palavras. Alguém inventou uma palavra. Então, as palavras elas foram sendo inventadas, não existiam palavras, né? Então, o ser humano ele veio, não falava, em algum momento ele passou a falar e foi inventando palavras. Ah, isso aqui pedra, isso aqui pau, isso aqui céu, né? Ele foi inventando, ele foi criando e depois ele foi corrigindo a si mesmo, né? Às vezes ele cria uma regra, né, gramatical, e lá na frente ele vai falar, quer saber, eu vou tirar isso, vou colocar aí. E aí temos nós, né, os construtores de túmulos, que eu vejo isso aqui, forminhas, e temos todo o restante, o reino animal, que não tem isso aqui. Não tem os túmulos, né? Não tem as palavras. E a construção de significado para ele se dá de outra forma, através de fatos e sensibilidade. Aí eu vou ler um pouquinho disso aqui. Esse dedo ele tem uma cordinha bem pequena amarrada. Você já viu algumas pessoas botando o dedo na boca? Tipo, chupando o dedo e aí faz assim? Parece que para sentir alguma coisa no ar. É isso que eu sinto com esse dedo. E ainda amarrou alguma coisa ali no dedo para que ele se lembre. Por favor, me lembre de algo, para que no momento certo, eu não esqueça isso que é importante, que foi me dito. É claro que aqui tá como crase, mas não é crase. Eu não posso esquecer. Isso é muito importante. Então, tem uma coisa também que se chama a sua missão de vida. E aí, eu sempre pensei nisso, da missão de vida, como uma construção racional de algum trabalho, sabe? De alguma profissão sua. Eu sou escritora, né? Mas não necessariamente uma construção artística, né? De repente você é um médico, um advogado, qual seja. Só que hoje, como eu vi desenhos sobre a Terra, vários desenhos, eu comecei a pensar, peraí, esses desenhos que são tipo carimbo sobre a Terra, eles não equivalem só a quem tem o domínio desses túmulos, dessas palavras, dessas formas, mas aqueles que não têm também. Então eles também trazem essa mensagem, faça alguma coisa. E eles também têm esse poder da impressão sobre a terra, entendeu? Não esqueça de deixar. Tem algo que qual o momento certo? Tem algo a ser deixado, tem algo a ser carimbado, tem algo que é importante. Então, essa cordinha no dedo, claro, não é algo que amarra de fato. É simplesmente para que você não esqueça. Parece que você se cobra a não esquecer. Isso. Eu sei que esse livro,
ele fala sobre boas construções gramaticais, né, de textos, para que você obtenha sucesso assim no seu trabalho. Mas agora, por último, eu sempre faço uma leitura da imagem para passar uma outra mensagem existencial. Ó, aqui parece que ele tá com 3 cartas, né? Que são desses pronomes que só aparecem no meio. Quando aparece no meio, com letra em minúsculo, a impressão que dá é que ele some, né? O que que aparece? A letra maiúscula ali, do que se começa, de como se começa a frase. Por exemplo, a gente fala me diga, tá errado. A gente fala diga-me. Quando você fala diga-me, parece que o me ele deu uma sumida, né? Ele foi diminuído. E isso que eu tô falando para vocês sobre o carimbo sobre a terra, que tá muito forte que Deus tá falando, não some. Não há nada que suma. Todos nós carimbamos a terra. E aqui parece que são 3 cartas de 3 coisas importantes que você tem que fazer e que você traz. Ó, essa nuvem em volta, eu entendo como lembrança do sobrenatural, de algum lugar que você traz dessa nuvem e você não sabe, olha, ele tá pondo a mão no queixo, assim, tipo, ai, o que que era mesmo que eu tinha que fazer? Não consigo lembrar, era tão importante. E é algo que é construído no meio das coisas. Talvez não é algo que você faça no início da vida, vai fazer lá pelo meio, mas que é muito importante e precisa fazer. Tanto que traz, ó, me lembre, por favor, de fazer essas coisas. Me lembre, ó, marque o meu dedo. Me dê um sinal, me diga que agora é o momento de fazer essas coisas. Eu não consigo lembrar o que era, o que será que era que eu tinha que fazer? Sabe assim? As pessoas falam muito que quando a gente vem para a Terra, a gente sofre um certo tipo de esquecimento, é verdade. Para quem já esteve fora do corpo e teve uma experiência sobrenatural, a impressão é que quando você volta há um apagão de muita coisa, um enxugamento. Então, por exemplo, quando se fala de Alzheimer, é isso que eu tô pensando, é uma espécie de Alzheimer, de quando você vem de lá para cá, entendeu? Você esquece as coisas espirituais para viver aqui, né? As coisas naturais. Inclusive, eu sinto como se a gente tivesse algum plano, né, específico, que são essas cartas aqui, ó. Você tem que fazer isso, isso, isso. Não só fazer de forma correta. Tem um filme que chama Profecia Celestina, que é bem legal. Que eu já assisti uma vez, achei bem interessante. Que ele explica um pouquinho por que muitas vezes, às vezes você tá perto de uma pessoa, em algum lugar você começa a sentir mal. Você sente sugado, você sente um ambiente pesado. Que esse filme mostra o lado espiritual, ele mostra uma energia que é em volta, até com cor, né?
E aí, quando, por exemplo, duas pessoas se aproximam, às vezes o lado de um começa a sugar o lado do outro. Enfim, essa é a mensagem, então, sobre é alguma coisa que precisa ser lembrado e talvez você não lembra. Você não lembra, você esqueceu que algo tem que ser feito. Mas você vai lembrar no momento certo. Ah, era isso que eu tinha que fazer. Ou era isso, isso, isso. Ó, preciso lembrar, preciso lembrar. O que será que eu tenho que fazer? Preciso lembrar, porque eu vou fazer. E vai fazer. E vai lembrar. Entendeu? Todo mundo tem esse poder, sabe? De fazer algo bom. De deixar uma boa impressão sobre a Terra. Né? Não só nós que somos racionais, né? Vai lembrar, vai fazer e é como se viesse a luz. Em algum momento isso vem à luz, né? Se vem à luz é porque não veio ainda, mas virá. Todas essas coisas virão à luz, você vai lembrar e você vai fazer.